Olá! O nosso assunto de hoje é o futuro da saúde. A pandemia acelerou a digitalização dos serviços de saúde no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, foram realizadas mais de 7,5 milhões de consultas por videoconferência, envolvendo mais de 52 mil médicos. Nos Estados Unidos, as teleconsultas de todas as especialidades aumentaram 38 vezes em 2021, segundo a McKinsey. A telemedicina virou prática corrente, favorecida pela nuvem, pela mobilidade e pelas conexões de altíssima velocidade. Tecnologias como os dispositivos vestíveis, os sensores, a inteligência artificial, edge computing, 5G, Big Data e Analytics estão ligadas ao futuro da saúde quando olhamos para um horizonte até 2030. Mas é a habilidade de coletar, analisar e extrair insights dos dados o grande pulo do gato. A inteligência dos dados reduz custos, antecipa a identificação de doenças e aumenta a qualidade de vida das pessoas. E as conexões de alta velocidade democratizam o acesso e ampliam o atendimento para além dos grandes centros urbanos. A jornada do futuro da saúde precisa continuar. Todo o ecossistema é desafiado a acelerar, se adaptar e inovar rapidamente. A medicina do futuro é líquida. Quer saber mais? Vem com a gente que a gente explica. Bom, e para o episódio de hoje, cujo tema é saúde, nada mais impactante do que depois de uma pandemia, que acelerou a digitalização do serviço de saúde, rompeu barreiras regulatórias no mundo todo, permitiu práticas de telemedicina e atendimento remoto. A tecnologia foi absolutamente fundamental. Entre as mudanças fundamentais que estão surgindo, a gente pode destacar o maior envolvimento dos consumidores na tomada de decisões sobre seus cuidados de saúde, a adoção rápida de consultas virtuais e outras inovações em tecnologias digitais, o impulso dos dados interoperáveis e o uso de análise de dados e as colaborações sem precedentes entre os setores público e privado no desenvolvimento de vacinas e tratamento e essa interoperação, essa interconexão entre todas as coisas. E a gente quer entender aqui com dois profissionais, dois especialistas no assunto, sobre para onde vamos e como é que a gente pode imaginar aí o setor de saúde em 2030. Com a gente está aqui o Adriano Rosa, diretor executivo de vendas da Embratel, e o Felipe Mesquita, que é sócio de Healthcare do Boston Consulting Group. Então, eu queria agradecer super, Adriano, Felipe, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Silvia. Eu que agradeço, Silvio, e todo o time The Shift. Muito obrigada. Quais as tecnologias foram as mais importantes e são as mais importantes que a gente pode olhar no cenário de curto, médio e longo prazos? Acho que dando uma visão geral, acho que assim, com certeza a pandemia acelerou muito esse processo de digitalização da saúde, Quando a gente olha o setor de saúde comparado com outros setores, o setor de saúde, apesar de ser de alta tecnologia, quando a gente pensa em novos medicamentos, em equipamentos, ele ainda tem muitos processos manuais, tinha baixa adoção de digital no atendimento, na jornada do paciente, E a gente fala que a pandemia acelerou em um ano o que a gente demoraria 5 anos para avançar em saúde. Pensando agora nesse ponto, próximo passo, em curto prazo, passa muito por expandir esse processo que a gente teve no último ano, de expandir a digitalização da jornada do paciente em termos de expandir telemedicina, prontuários eletrônicos, receituários digitais, o uso de aplicativos para permitir que os pacientes gerenciem a própria saúde ou gerenciem uma condição crônica e, aos poucos, migrar, conectar essas informações, seja de dispositivos, equipamentos nos hospitais, seja aqueles coletados na casa ou devices usados pelos pacientes, começar a coletar essas informações em base de dados, seja de players ou seja de repositórios mais amplos. Então, acho que esse se a gente pensar num paradigma de curto prazo, expandir essa digitalização da jornada do paciente, geração de dados, para servir como uma base para o próximo passo, que é ter repositórios interoperáveis de fato, bases amplas de dados do paciente, em que a gente possa aplicar, por exemplo, inteligência artificial para gerar insights que apoiem a tomada de decisão pelo médico, pela equipe médica,
que gerem alertas de risco de paciente, né? Indique para o paciente, olha, você precisa fazer um exame ou você precisa cuidar da sua situação para não agravar o risco. E também permitir que a equipe médica tome decisões mais assertivas, né? Isso num horizonte mais de curto prazo. E aí, pensando num horizonte de até 2030, né? Pensando que a gente chegue em 2030 com plataformas integradas de saúde, né? Em que a gente tenha esses repositórios, tenha aplicações de inteligência artificial e tudo isso disponível em tempo real para médicos, pacientes, hospitais, operadoras, fazerem a gestão ou otimizarem a coordenação e a gestão da saúde nesse contexto. Eu acho que nós estamos em linha, né, o que o Felipe falou, e é muito engraçado, né, você falou sobre transformação, né, eu nunca imaginei que na minha vida profissional eu ia participar de uma montagem, Felipe e Silvia, de um hospital de campanha, né, olha que loucura, é uma experiência absurda, né, porque nós nos vimos montando em dias toda a infraestrutura para montar hospitais de campanha, foram vários no Brasil. E isso faz parte dessa transformação, né? E nós aqui na Embratel temos que trabalhar fortemente para acompanhar e apoiar as empresas nesse processo de transformação. Realmente, muitas das empresas de saúde não estavam preparadas para essa transformação que teve que vir. Nós estávamos experimentando o modelo de telemedicina antes da pandemia, testando, criando modelo, praticando, né? Estava na bancada ainda. E quando, de uma hora para outra, nós temos que estar já operando e apoiando e levando essa nova jornada para os clientes, né? Que é uma operação massificada. Então, a primeira coisa que nós estamos trabalhando fortemente é para prover e garantir essa tecnologia para que as empresas e as pessoas, e principalmente as pessoas, né? Eu estou falando no Brasil continental, tenham acesso a essas ferramentas com tecnologia, com segurança embarcada, né, porque é uma transformação muito grande, e nós temos vários Brasis dentro do Brasil, nós temos o Brasil que fica na Avenida Paulista, temos o Brasil que está nos Cincões do Brasil, e ele precisa da mesma qualidade, até mais qualidade de infraestrutura, ele vai precisar de muito mais tecnologia, vai precisar, eu acho que nós tivemos uma mudança muito grande agora com a entrada da telemedicina, que foi uma quebra de paradigma de fazer uma consulta online, mas essa jornada, será que é a melhor jornada é essa? Será que a melhor jornada que nós temos é essa? Nós vamos ter que melhorar muito ainda para enquadrar com essas demandas que o cidadão na ponta precisa, né? E o que nós estamos trabalhando aqui no curto, médio prazo, antes de falar do longo, primeiro é ter garantia de infraestrutura, levar melhor qualidade de mobilidade, de internet móvel em todas as regiões do Brasil, né? Então, assim, é um trabalho que não passa simplesmente em atender muito bem uma grande empresa, um grande grupo corporativo, mas é pensar nessa jornada como um todo, que não é uma jornada simples. A velocidade com que a entrada da telemedicina, que era um bloqueio, aconteceu, acho que a pista está mais do que aberta e limpa para poder explorar, né? Eu acho que esse é o grande barato desse processo agora. E eu vejo os meus clientes aqui hoje, nós estamos discutindo de várias, estamos falando de integração de rede, várias ações de conexão de rede, da telemedicina, colocando novas features, aí pensando no futuro, não simplesmente uma consulta, mas talvez nós vamos ter laboratório fazendo um diagnóstico ou gerando um diagnóstico melhor. Nós vamos estar falando da questão do IoT, nós vamos falar daqui a pouco para o futuro do 5G, como que o 5G vai impactar a medicina. Nós já estamos discutindo, nós vamos começar um piloto daqui a pouco grande sobre 5G, como que ele vai mudar uma operação hoje que é feita, que ela poderá ser feita remotamente, efetivamente com baixa latência, né? Tem a questão do Big Data, da inteligência artificial, que hoje ainda ela está sendo pouco explorada de tudo que ela pode ser explorada. Então, eu vejo assim, acho que nós temos várias etapas, várias camadas, e nós aqui, como provedores de tecnologia, nós temos que estar nessa vanguarda, muito conectada à demanda, porque por ser um segmento que ele se explorava a tecnologia muito mais voltada para o desenvolvimento de medicamentos, para outro tipo de desenvolvimento, passou a ser para o desenvolvimento da melhor atenção ao paciente no final e de uma forma mais ágil. E isso passa por uma transformação muito grande e até também dos profissionais, né? Tudo que eu tenho lido sobre, os profissionais também da área médica estão tendo que voltar para a cadeira para estudar tecnologia, porque ele vai ter que confiar que uma inteligência artificial vai ajudá-lo a tomar uma melhor decisão.
né? Então, eu acredito nisso. Acho que no curto prazo é suportar essa operação, no médio e longo é suportar com mais tecnologia, com mais robustez, segurança, que é um tema super relevante também nesse. O espaço que existe para a adoção de telemedicina, essa mudança, acho que a gente está realmente vivendo uma mudança de paradigma em saúde, né? Tecnologia em saúde sempre foi vista como custo, né? Então, é um medicamento novo, é um equipamento novo de ressonância, por exemplo, e isso tem aumentado o custo da saúde gradualmente até o estado que a gente está hoje de custos insustentáveis para diversos players da saúde, tanto público quanto privado. Eu acho que quando a gente fala dessas novas tecnologias que a gente mencionou aqui, né, de telemedicina, IoT, inteligência artificial, elas permitem que a gente melhore o cuidado, a coordenação do cuidado para o paciente, entregue um cuidado melhor, ao mesmo tempo que a gente aumenta a eficiência e reduz custo para o sistema, né? Seja porque a gente está fazendo isso remotamente, porque é possível direcionar o paciente para o melhor atendimento, evita que ele utilize a emergência do hospital, por exemplo. Então, acho que a gente está realmente num momento de mudança de paradigma em saúde com essas novas tecnologias. Medicina, telemedicina, consultas e outras atividades, elas dependem de informação confiável, né? De velocidade dessa conexão, de confiabilidade, porque às vezes você vai precisar das coisas em tempo real, né? Essa coleta de dados, né? Sejam dispositivos vestíveis ou dispositivos em hospitais e consultórios ou até em hospitais de campanha, associada à conexão em tempo real, é o que vai realmente mudar bem mais o perfil da saúde e da medicina. O Big Data, o Analytics dessas informações todas é a grande revolução que nós vamos ter na medicina nos próximos anos, assim, como um todo. Nós já estamos vendo né, vários projetos onde se compara milhões e milhões de imagens para definir se tem um problema naquela imagem, se é um câncer, se não é um câncer, já consegue ter um nível de acerto super alto, para mais de 76%. O computador está conseguindo chegar nisso já, os supercomputadores. Então, assim, eu acho que nós estamos num processo evolutivo muito grande. E eu também concordo que esses dispositivos móveis, né, esses dispositivos vestíveis, eles já estão revolucionando. Nos últimos 3 anos, hoje é muito mais comum utilizar um relógio que ele te dê todas as frequências, te dá todos os dados, que pode ser utilizado numa rede de um atendimento médico, né, na visão geral do paciente. O que eu acredito também, como você comentou, o 5G, ele vai ajudar a revolucionar ainda mais, porque nós vamos poder conectar o dentro do hospital, né, tudo, né? Então, você imagina que o monitor cardíaco vai poder ser monitorado de uma forma diferente do que é hoje. Nós vamos poder monitorar os equipamentos das empresas que fornecem, né? Então, nós vamos poder, um equipamento de ressonância, ele pode estar sendo monitorado e já gerando um Big Data, já automaticamente, porque nós estamos falando de... Essa imagem pode ser transmitida em alta definição, em real time, com uma latência extremamente baixa para uma tomada de decisão, e essa decisão pode estar sendo tomada nos Estados Unidos, pode ser tomada em qualquer outro centro de diagnóstico no mundo, né? Então, essa revolução, acho que a revolução que nós vamos ver com o advento do 5G, ele vai ser brutal. Mas eu acho que a grande revolução nossa agora, hoje, é conseguir conectar todas essas informações e tirar, não vou falar tirar proveito, mas tirar o melhor dela, né? Eu acho que aí está o grande desafio hoje, porque o volume de dados hoje que já se é gerado é uma forma, assim, abundante. Agora, usar efetivamente, estar utilizando ele para tomada de decisão, ainda nem todos o setor ainda consegue utilizar. Lembrando que quando nós falamos de saúde, né, interessante que nós falamos dos dois mundos, né? Nós falamos do mundo Einstein, né, o mundo AA, e falamos do mundo público. Então, esse mundo todo tem que se convergir. Você imagina que as pessoas, essa estrutura toda, ela tem que se falar. Eu acredito muito que a revolução com Big Data, revolução com novas tecnologias como o 5G, para mim, vão ser o grande marco de dar uma impulsionada na medicina nos próximos anos. Essa coleta e disponibilidade de dados em tempo real, né, seja com o paciente no ambiente hospitalar, na clínica, ou seja ele até na casa dele, né, no trabalho, em qualquer lugar, eu acho que permite uma mudança de a gente sair só de tratar a doença, né, tratar a alta complexidade, na hora que o paciente já está doente, para ter um atendimento que é muito mais voltado em prevenção ou atendimento primário, né? Então, atuar no paciente quando ele está com os primeiros sintomas,
por exemplo, conectar com o médico de família rapidamente, permitir um diagnóstico cedo de uma condição para evitar que isso avance e seja necessário um tratamento muito mais complexo. Eu acho que essa disponibilidade, coleta e análise de dados em tempo real, né, ou com uma velocidade muito maior do que a gente tem até hoje, que é o paciente vai no hospital, faz o exame, depois de uma semana ele vai lá, fala com o médico, às vezes ele faz o exame de vez em quando, né, quando lembra. Então, acho que essa mudança permite realmente um modelo de atendimento diferente para o paciente, muito mais voltado em prevenção e atendimento primário. E, por outro lado, permite que o médico e toda a equipe médica, na verdade, né, tenham muito mais informações para apoiar a tomada de decisão. E até um ponto aqui, né, para falar como que isso salva vidas, né? Eu acho que a questão dos dispositivos vestíveis salva vida. Tem um conhecido que ele passou mal na USP, num carro blindado, e ele percebeu que o batimento cardíaco dele estava caindo abaixo do normal, o celular, o relógio alarmando. Ele só conseguiu sair da USP e entrar naquele posto policial e abrir a porta do carro. E ele foi atendido, ele acordou depois de alguns dias, ele está super bem, mas enfim, ele estava tendo um problema cardíaco. E olha só, se ele não tivesse esse dispositivo, ele estaria num carro blindado, parado no trânsito, com um problema cardíaco. O armazenamento de dados no futuro, ele não vai ser numa nuvem, uma grande nuvem, vão ser pequenas nuvens próximas da tomada de decisão, né? Então, você vai ter questão, até por segurança, velocidade, então tem uma mudança no processo de atendimento aos dados e às empresas e à medicina como um todo muito grande. Então, tem que criar uma teia, né? Tem que lidar com isso, implementar a tecnologia, mas aí a gente tem uma questão, né? O extremo risco de vazamento de dados super sensíveis, né? E o seu alto valor aí para o cybercrime, né? Isso exige das empresas de saúde, de uma forma geral, uma estratégia bem complexa de governança, segurança e compliance, né? Essa é uma questão chave desse novo modelo que a gente está falando, né? Eu acho que é um pré-requisito ter a confiabilidade e a segurança de dados, porque são os dados mais críticos que a gente tem, é o dado da própria saúde do paciente, né? Acho que passa por você ter protocolos, normativas para, de fato, conseguir fazer a gestão desses dados, por exemplo, dados criptografados, né? Então, todas as informações sensíveis criptografadas, ter normativas para padronizar que tipo de acesso pode ser dado a esses dados, como que esses dados devem ser armazenados, garantir que eles não fiquem todos armazenados em um repositório único, né? Então, você tem um repositório que ele tem o ID do paciente, mas ele não vai ter os dados clínicos, uma base separada que tem os dados clínicos, mas não tem o ID e talvez uma terceira base que consiga conectar esses dois. Dificulta muito mais em termos de digamos, acesso ou hackeamento desses dados. E aí toda uma questão de protocolos de acesso, quem pode ter acesso, registros de acesso. Então, tem uma primeira camada, que é toda uma organização desse acesso aos dados, né? E aí tem tecnologias, por exemplo, como o blockchain, que ainda que são incipientes em saúde, mas tem um potencial grande para aplicação nesse contexto de segmentação dos dados, de maior segurança. Eu acho que a questão do Cloud Edge é um pouco desse fracionamento que o Felipe comentou, né? Você ter os dados não concentrados, mas ele espalhado em várias nuvens. A nuvem, por si só, ela é segura, né? Então, o pessoal tem medo de nuvem. A nuvem, por si só, ela é segura. As certificações para você ter uma nuvem pública, ela é tremenda, assim. Então, ela é segura. O que tem que se tomar muito cuidado hoje, que são as outras camadas de segurança, que é sobre a aplicação, né? Então, as aplicações que vão utilizar os dados que estão na nuvem, que têm que ser protegidas, e tem todo um trabalho aí muito, muito sério sendo feito pelas empresas, porque realmente é o tema, acho que hoje é um dos temas mais críticos que existe no mundo da tecnologia, é o tema de segurança. Hoje nós temos ajudado muitas empresas hoje com gerenciamento 24/7, com SNOC, com especialistas, sim, porque é uma máquina, é um exército que você monta para proteger as empresas, e hoje tem, que é muito importante, o LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também
garante essa proteção para nós, como cliente final, né, na proteção dos nossos dados, porque eles são extremamente críticos, principalmente quando se trata de saúde. Acho que o setor de saúde está alguns passos atrás do que o setor financeiro passou também, né? Hoje a gente tem toda essa discussão de open banking, né? Toda a disponibilidade dos dados, que é o que o setor financeiro também passou. Então, acho que o setor de saúde pode aprender muito com as experiências também de outros setores, como o setor financeiro, nesse desafio de segurança de dados e uso de tecnologias para segurança. Não tem dúvida, não tem dúvida. São bons exemplos, né? E se você pensar, nós estamos falando de transação, né? São transações que vão estar ocorrendo simultaneamente a todo momento, né? Então, é muito similar, bem lembrado. Como é que uma empresa de qualquer tamanho, a gente pode pensar numa IA, em uma empresa de qualquer tamanho, né, ligada à área de saúde, traçando um plano estratégico de curto, médio e longo prazo para tirar proveito da IA? A inteligência artificial, o potencial é maior, é proporcional ao volume de dados, né? Então, acho que aí que entra a discussão de interoperabilidade. Como que a gente consegue ter essa interoperabilidade, compartilhar os dados entre diferentes prestadores, entre diferentes planos de saúde, para garantir, de fato, que a gente aplica a inteligência artificial e cria padrões na análise de imagens de exames, na identificação de padrões de risco, né, para pacientes, que permitam a geração de alertas para engajamento cedo do paciente, e também depois a disponibilização disso como que isso vai voltar para o ciclo de cuidado, né? Então, que tipo de alertas eu vou gerar para o médico, para o paciente, como que eu vou engajar o paciente cedo no processo de cuidado, vou ter uma equipe multidisciplinar ou não para fazer esse tipo de engajamento. Então, acho que tem também ter essa plataforma mais no longo prazo para permitir esse engajamento do paciente ao longo de toda a jornada. A inteligência artificial em saúde tem um potencial enorme em tarefas administrativas também, né? De reduzir o volume de dados que precisam ser preenchidos, ajudar os médicos e as equipes clínicas a focarem no trabalho do paciente. Hoje, 30%, 40% às vezes do tempo de um médico, de uma equipe, é dedicada para tarefas administrativas, né? E que não está sendo dedicado para o paciente. Então, também desenvolver esses casos que ajudam toda a equipe médica e os médicos a focarem no cuidado do paciente e aí, ao longo prazo, expandir para uma visão mais integrada da jornada de fato, né? Que você olha o paciente end-to-end ali no ciclo de tratamento. Então, assim, acho que esses componentes deveriam estar sempre nessa discussão num plano de uso de AI das empresas. Eu posso adiantar que é o grande trabalho das grandes empresas do setor de saúde é tratar o analytics, é ter um plano para analytics, é conseguir entender os dados. Poucos estão ainda já aplicando inteligência artificial para tomada de decisão, mas estão organizando, que já é um bom começo. Eu acho assim que é uma evolução, porque estão sim trabalhando e nós estamos apoiando várias empresas para cruzar dados, para enriquecer dados, para melhorar a informação para uma tomada de decisão. E aí eu concordo que essa jornada, né, é conhecer essa jornada. Hoje eles estão tentando conhecer essa jornada dentro de um hospital e a jornada do paciente até chegar ao hospital, né, até ele chegar a uma consulta. Mas é inegável que a aplicação da inteligência artificial ela é necessária e principalmente, acho que vai ser um grande exercício da economia compartilhada. Porque esses dados, eu não digo que esses dados vão ter que ser compartilhados somente do Brasil, acho que vão ser dados universais para tomar uma tomada de decisão assertiva, né? Então, acho que essa pandemia, ela nos traz nos trouxe, na verdade, né, uma necessidade de conhecer e de compartilhar muito rapidamente as informações. Tanto é que nós temos vacina em tempo recorde. E eu acho que a inteligência artificial tem que ser tratada da mesma forma, para poder efetivamente ter o ganho que nós esperamos e o ganho que ela pode dar, né? Porque hoje se discute muito, olha, ainda tem gente que tem dúvidas sobre a qualidade do diagnóstico que sai de uma análise de imagem que foi mapeada milhões de imagens, mas se comprovou que ela consegue chegar a 76% e o ser humano a 70%. Então, assim, só que ainda vai ser muito difícil alguém aceitar que aquela máquina ainda está correta, tu vai ter que fazer vários testes. Mas isso faz parte do processo.
é uma jornada também de aprendizado para todos nós. Mas como tecnologia, acho que ferramentas e aplicações para a inteligência artificial e principalmente, né, um trabalho muito forte de curadoria para que essas informações que estão entrando ali, elas estão entrando de forma limpa, porque cada vez mais a informação entra limpa, ela vai sair de uma forma mais assertiva. É o grande desafio que tem para o médio prazo. Não digo longo prazo, não, digo médio prazo. Então, vai ser um grande boom e vai ser a grande transformação, porque os dados, novamente, né, nossos relógios já estão conectados, né, as informações estão dando, os equipamentos estão gerando informações a todo momento. Só que essas informações estão indo para um banco de dados, eles não estão indo para uma máquina que analisa, trata e separa os dados, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, de uma forma básica, né, se dá para dizer assim, é justamente isso. Como que eu consigo extrair o que eu já tenho de informação para uma tomada de decisão mais assertiva? E é um caminho sem volta. Nós estamos aqui na expectativa de participar desse segundo boom. Primeiro, que é o analítico que nós estamos participando, mas poder participar efetivamente dessa construção, porque, da mesma forma que eu citei lá no início do hospital de campanha, talvez vai ser um outro boom que nós vamos dar e participar para ver a revolução, né, dessa indústria de saúde. Adriano, eu queria tirar de você um pouquinho dessa história, essa aventura do hospital de campanha. Conta um pouco para a gente o que foi isso. O hospital de campanha, ele geralmente nós, né, aprendemos o hospital de campanha em guerra, né, em momentos de guerra, em momento de alta criticidade. E nós, no início, né, por volta de março do ano passado, né, quando estava começando esse boom todo da pandemia e nós sem sabermos o que estava acontecendo, começou-se a discutir com os clientes esse processo, como seria a criação dos hospitais de campanha, como seria a montagem disso, e que ocorreu a partir do segundo semestre. E nós participamos efetivamente né? Como transformar um estádio do Pacaembu, em parceria com, lá foi o Einstein, né? Como construir um hospital de campanha dentro do estádio do Pacaembu, e que nós estávamos preparados para fazer evento esportivo, não para construir um hospital, para levar link de alta capacidade, redundância, segurança, Wi-Fi, montar um hospital dentro de uma tenda, né? Então, foi um processo que não foi só aqui, né? Estou falando do Pacaembu, está fácil, mas nós tivemos no Rio, na Bahia, em vários estados, e com todas as dificuldades inerentes a isso, né? Então, eu acho que, para nós, né, acho que nós aqui em telecomunicações tivemos um trabalho muito forte na entrada da pandemia, para todo o grupo, todo o mercado, né? Eu posso nos dar os parabéns, porque efetivamente o Brasil continua conectado, né, e com qualidade, né? Nós fizemos nossas reuniões de casa funcionando muito bem. E saber que nós levamos também isso para que um hospital de campanha tenha funcionado com qualidade e com um pedacinho, né? É um pedaço. Eu sei que o grande trabalho está com os médicos, mas é aquele pedaço que te dá aquela gratificação profissional de falar, putz, eu ajudei, e está funcionando lá, e eu estou acompanhando aqui, monitorando nosso centro de gerência, que está tudo em ordem, que os dados estão sendo gerados e estão sendo enviados para o headquarter desses hospitais que estavam coordenando para poder tomar decisão. Então, assim, aquele pedaço que a tecnologia se humaniza, né, e que nós fizemos parte disso, né? Então, é um orgulho de nós aqui da Embratel de ter vivenciado esse momento, por mais difícil que seja, mas foi um momento importante. Sabemos que ajudamos algumas vidas. Aproveitando o gancho do Adriano, Silvio, acho que tem um ponto super legal da experiência, né, com os hospitais de campanha, que eu acho que a gente falou muito de telemedicina, inteligência artificial, essas novas tecnologias, e o Adriano pontuou muito bem que às vezes a gente pode achar que isso é relacionado a hospitais premium, né, planos de saúde premium, mas não, acho que o impacto de telemedicina, dessas novas tecnologias, conexões rápidas, né, elas têm o potencial de expandir o acesso à saúde. Então, quando a gente pensa em comunidades remotas, comunidades que não têm acesso a um hospital próximo, o potencial de telemedicina, de você levar talvez uma conexão de alta velocidade, ter o edge computing, né, para atendimento, acho que tem um potencial enorme de expandir também o acesso a comunidades que hoje não têm esse acesso. Então, acho que essa transformação da medicina não é só para o cuidado premium, é para, acho que, democratizar e levar acesso para populações que têm pouco acesso à saúde hoje. A DASA, ela começou, né, sendo composta ali quando o Pedro Bueno e a família comprou a DASA uns anos atrás, só com um negócio de diagnósticos, né?
E esse negócio, ele era relativamente pequeno, ele cresceu de forma inorgânica, ele foi comprando várias marcas pelo Brasil e hoje tem uma abrangência aí com mais de 43 marcas diferentes em todos os estados do Brasil. Então, a gente saiu dos 6 hospitais que já eram da família uns anos atrás para 16 hospitais hoje que a gente tem no portfólio. Então, com isso, a DASA se tornou, acho que a maior empresa do Brasil e a segunda maior empresa do Brasil em termos de quantidade de leitos, em termos de hospitais e abrangência, né? Compondo, né, uma visão vertical da saúde, né? Eu tenho um hospital, eu tenho um diagnóstico, eu tenho a coordenação de cuidado, eu consigo dar uma solução holística para você, olhar o seu todo. Então, baseado no dado, né, e na informação que eu vou ganhando do teu comportamento, das tuas passagens, dos teus medicamentos, né, e do teu ciclo de vida, a gente consegue, inclusive, apoiar o médico com informação, né, gerada a partir de inteligência artificial, machine learning, prever determinadas situações. Então, a visão da DAS é criar esse ecossistema, né, num primeiro momento fechado, mas invariavelmente esse negócio no futuro a gente vai precisar abrir, né, porque o paciente ele é um indivíduo, né, ele pode navegar, né, pode ter o médico de preferência do paciente, né, pode ter outras empresas que o participante passa que não façam parte do ecossistema, mas juntar isso tudo num único lugar vai trazer benefício para o próprio paciente, né? Para que isso aconteça, a gente precisa, obviamente, de uma tecnologia que seja extremamente aberta e interoperável entre todas essas verticais. Imagina, a gente está comprando unidade nova de hospital, tem um sistema novo, ou tem que integrar o sistema, mesmo que seja um sistema já existente, à nossa estrutura, trazer esse volume de dados para dentro do ecossistema e devolver também a inteligência gerada a partir do dado para essas unidades. Então, tecnologia é essencial, apesar, né, do protagonista na saúde ser o médico e a enfermeira, os profissionais de saúde, mas com informação a gente consegue fazer com que o trabalho dele seja mais eficiente, né? Então, um exemplo para você, na central, né, de monitoração da saúde, de cuidado integrado, a gente trocou há pouco tempo a tela da enfermeira. Antes ela consultava 3, 4 sistemas diferentes. Hoje ela tem uma tela unificada que já traz todo o histórico do paciente e os alertas que foram, né, detectados pelo machine learning para ela explorar com o paciente para ver. Então, veja que a gente não está tentando substituir o papel do médico e da enfermeira, mas sim está ampliando a capacidade dessas pessoas a fazerem julgamento com informação, com inteligência, e não só com informação, ou pior ainda, com dado, né? Não adianta a gente cuspir na tela 1 milhão de dados, porque, né, o ser humano vai ter que ler, entender, processar e devolver. Então, a gente já faz parte desse trabalho, né, e ainda potencializando ali a capacidade dessa força de trabalho do mercado de saúde. Obviamente, tudo que a gente está fazendo agora, com o volume de dados que a gente está fazendo agora, não dá para não usar cloud, né? Cloud, para a gente, é o nosso pilar. Não dá para pensar em infraestrutura que não seja cloud, que não seja altamente escalável, né? A gente tem picos e tem demandas que elas são elásticas por natureza, então não faz sentido a gente, né, investir em grandes poderes computacionais para deixar aquele negócio ocioso. Então, cloud está no centro da nossa inovação e, obviamente, buscando tecnologias que sejam cada vez mais interoperadas, né, e buscando padrões também na saúde, né. A nossa visão de futuro, né, é que cada vez mais, com a presença de wearable e tecnologias que consigam capturar mais informação daquele indivíduo, vai nos trazer mais consciência, né, nós como indivíduo, né, e se o indivíduo, né, essa pessoa compartilha com a DASA, por exemplo, a gente puder cruzar não só os dados do wearable, mas também com os exames, com os diagnósticos que o médico fez, a gente consegue trazer um bem-estar maior para esse indivíduo. Então, o uso de wearables e IoTs ainda está num estágio talvez prematuro para o momento para a gente, mas continuamos aí buscando tecnologias que possam complementar aí a nossa visão do paciente. E outras iniciativas como a IoT, né, como a gente tem um braço que faz home care também, então que tipo de
dispositivo eu poderia deixar junto, né, com home care naquele paciente que pudesse me trazer uma telemetria para eu melhorar o atendimento remoto. E nos hospitais, sim, aí sim a gente tem aplicação de alguns de IoT um pouco mais pesado, com RFID, com sensores também, modelo IoT em algumas regiões do hospital, né? Então, um exemplo aqui que eu posso trazer é o Hospital 9 de Julho, onde, ao entrar no centro cirúrgico, né, todo paciente recebe uma pulseira de RFID. A gente tem antenas por todo o andar. A gente tem ali um indicador e isso faz com que a gente otimize a utilização das salas do centro cirúrgico, né? Então, se eu sei que uma cirurgia está atrasando e tem outra na sequência, a enfermeira na frente lá, ela já consegue manobrar, opa, essa sala aqui livrou, né? A gente sabe o tempo de higienização da sala, então, tudo isso é calculado e a gente tem uma otimização. Então, apesar da gente, culturalmente, entender e difundir que a inovação não é algo exclusivo de uma área específica, mas sem inovação, ela parte de todos os funcionários. Todos nós podemos inovar, né, seja fazendo um processo diferente, sob uma ótica diferente, usando uma ferramenta diferente, ou criando um serviço novo para o paciente. A DASA tem um lado de pesquisa muito forte, né? Então, a gente tem um departamento só focado em inteligência artificial, né? E esse departamento já produziu alguns estudos, né, em conjunto até com instituições lá fora, né, e nós somos a primeira rede a fazer parte de um grupo de estudo de Harvard, né, que é o Center for Clinical Data Science, né? Então, por exemplo, o algoritmo de cálculo de comprometimento do pulmão pela COVID foi um dos papers que foi lançado, foi reconhecido, inclusive foi premiado lá fora. Nós temos uma plataforma DASA AI, né, que ela é colaborativa, né? Então o médico ela é gratuita, né? Então o médico pode subir, o médico radiologista ou um próprio médico sobe um exame de imagem do pulmão, por exemplo, do pulmão, né, e a inteligência artificial varre aquele exame, né, faz o cálculo e sugere, olha, esse exame aqui tem X% de comprometimento e destaca, inclusive, as áreas que ele identificou como comprometidas, né? Então, esse é um estudo, né, o mapeamento, nós fizemos um mapeamento, nós temos um mapeamento de todas as variantes do vírus da Covid, então tem um investimento muito forte da DASA em pesquisa também, né, tem um braço, né, da DASA, uma linha de negócio que a gente tem para apoiar os laboratórios em testes, né, de novas drogas, né? Então a gente pode fazer esse link, olha, determinada droga para doença tal, né? Me ajuda a selecionar aqui pacientes. Então a gente consegue fazer esse apoio também à indústria farmacêutica e apoiá-los também. Tem uma linha nova de pesquisa também de fármacos com genômica. Então, como é que aquele fármaco reage para quem tem aquele determinado genoma, né, Então, tem pesquisas muito avançadas nesse sentido e é algo que a gente investe bastante e, obviamente, tecnologia apoiando por debaixo disso tudo, né? Nossas bases, nosso data lake, nossos modelos ali de machine learning são todos eles, sem nenhuma exceção, são executados na nuvem, e se não fossem as nuvens para nos dar essa elasticidade, essa capacidade de processar volumes absurdos de dados, a gente não conseguiria fazer, né? Então, a telemedicina, não tenho dúvida que vai ser o carro-chefe e vai ser uma das grandes transformações que a gente vai ver no setor de uma forma global, né? Eu acho que a gente deu o primeiro passo com a telemedicina simples, né? Mas ainda faltam algumas coisas, né? Então, acho que a visão de 2030 é seguindo nessa linha de telemedicina, não só para grandes centros urbanos, mas para centros um pouco remotos, né? Não tenho dúvida que isso aí vai ganhar força, né, pela legislação e eu acredito também pelos dispositivos que estão saindo por aí, né? Então, você tem cada vez mais, né, aparelhos de ultrassom sendo miniaturizados e se tornando mais baratos. Então, eu acredito que uma convergência vai acontecer em volta da telemedicina e da telepresença, né?
Então, você usar, talvez, enfermeiros para fazer uma consulta complementar, né, usando esses dispositivos cada vez mais se tornando mais baratos e mais eficientes. Muito dinheiro a gente investe em segurança da informação. O exame é sensível, sim, mais do que o exame vazar, a gente precisa garantir que ele está íntegro, né, que ele foi feito da melhor forma possível, que o resultado é aquele resultado mesmo. Então, tem padrões de segurança, desde a coleta até a análise do material, que são muito rígidos, e essa qualidade alta se propaga até para a segurança da informação. Então, para você ter uma ideia, os dados nos sistemas legados dos pacientes são identificados por códigos, né, que não são correlacionados diretamente ao paciente, né, e a gente tem uma base única na empresa que faz a correlação desses códigos de paciente nas diversas marcas que compõem o nosso ecossistema. Então, se a gente olha o mercado de saúde, tá, de uma forma geral, não falando só da DASA, a gente tem na linha de ponta, o tomógrafo, tem uma tecnologia muito forte ali, né? A tecnologia aplicada diretamente para a saúde, né? Tem muita tecnologia, mas em processos, por exemplo, o seu atendimento no hospital, quando você passa por uma unidade para fazer diagnóstico, seja na DASA, seja em qualquer outro lugar, ainda é um processo muito, eu diria para você, que evoluiu pouco ao longo dos anos. Você, né, passa pelo mesmo processo há 10, a 15, a 20 anos. E a gente poderia ser muito diferente. A DASA sabe quem eu sou. Eu fui no laboratório, eu fui no Alta fazer um exame de sangue, eu passei no Hospital 9 de Julho uns anos atrás, né, eu faço consultas regulares com o médico que monitora, meu médico de família que monitora a minha saúde na coordenação. Então, por que eu todo tempo, né, eu tenho que repetir qual é a minha condição de saúde, qual é o meu histórico, por que isso já não está num lugar centralizado? Então, para esse lado, eu percebi muita oportunidade e é de fato onde a DASA está investindo mais, né? Então, assim, eu preciso saber o Felipe em qualquer momento, né? Se o Felipe entra na emergência do 9 de julho, eu preciso saber que o Felipe é um cara monitorado, ele tem essa condição de doença, ele fez um exame há 6 meses, ele teve essa doença há pouco tempo, então está aqui o diagnóstico. Então, ter o histórico do paciente, para a gente, até a informação ali do paciente, é muito rico e vai melhorar muito a experiência do participante. Então, outro exemplo para você, a gente fez há pouco tempo, que é o web check-in. Eu posso fazer o check-in enquanto eu estiver indo para a unidade coletar o meu exame. Quando eu chego lá, está tudo pronto. Eu vou lá e só estico o braço para ele fazer a coleta, né? Eu não preciso, já está tudo pronto, né? Já está aprovado com convênio, eventualmente, para os convênios que ainda exigem uma assinatura no papel, o papel já está pronto lá, então eu não tenho que ficar na frente do atendente, ele preenchendo a ficha, vai para um sistema, vai para o outro, integra, vai buscar aprovação no plano de saúde e volta para fazer. Então, todo esse processo não precisa ser com o paciente lá, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade nesse sentido, né, de usabilidade dos processos tradicionais, principalmente em relação ao consumidor final, né, tanto o médico quanto o paciente. Acho que tem muita oportunidade para a gente melhorar. Então, eu vejo que tem um mundo de possibilidades, né, e de coisas que a gente também já viveu lá no mercado financeiro, né? Antigamente você tinha que ir na agência para resolver algumas coisas. Há quase tudo no aplicativo hoje do seu banco, né? Se a gente conseguir fazer, né, a transformação que os bancos fizeram lá atrás, eu participei, né, no movimento de digitalização, criar plataforma digital, self-service, né, para você não depender, nem ter que frequentar ou ir a uma agência, eu vou ficar bastante feliz aqui, porque acho que tem bastante oportunidade nesse sentido aqui. Eu espero uma grande transformação nos próximos anos, aí acho que vai ser perceptível para a população em geral.